Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do treinamento Capacitação em Orientação e Sensibilização sobre violência, assédio, igualdade e diversidade no âmbito do trabalho. Na aula de hoje vamos abordar o tema diversidade no âmbito do trabalho e ambiente inclusivo. Há vários anos, a diversidade passou a ser ponto de atenção na maioria das empresas, principalmente nas grandes e médias corporações, e boa parte delas já realizam diversas ações objetivando preencher seus quadros observando a diversidade. Entretanto, quanto ao tema, segundo a Organização Internacional do Trabalho, com base em pesquisa inédita realizada pela respectiva organização, em conjunto com a plataforma Somos Diversidade e a UNAIS Brasil, a maioria das empresas no Brasil se preocupa em ampliar a diversidade no quadro de funcionários, mas ainda enfrenta desafios para promover a real inclusão, preparar o ambiente de trabalho com ações para acolher, reter e desenvolver talentos de pessoas provenientes de grupos marginalizados no ambiente corporativo. Com isso, buscam candidatos e candidatas para vagas regulares, sem adequar exigências de qualificações, o que leva ao não preenchimento das vagas ou à busca por colaboradores e colaboradoras até mesmo na concorrência. Portanto, percebam que a questão vai muito além do recrutamento e seleção com base na diversidade, pois, se por um lado as empresas já perceberam a importância do ambiente diverso, por outro, há uma grande jornada a ser percorrida, principalmente quanto à questão do acolhimento, desenvolvimento e retenção em relação à multiplicidade dos trabalhadores e trabalhadoras. Conceitos de diversidade, diversidade no âmbito do trabalho e ambiente inclusivo. Para bem entender esta questão, primeiramente devemos entender o conceito de diversidade, diversidade no âmbito do trabalho e ambiente inclusivo. Vejamos. Conceitos de diversidade. Segundo o dicionário de CIO, diversidade, entre outros, significa característica ou estado do que é diverso, diferente, diversificado, não semelhante, reunião do que contém vários e distintos aspectos, características ou tipos, pluralidade, e conjunto diverso, múltiplo, composto por variadas coisas ou pessoas, multiplicidade. Conceitos de diversidade no âmbito do trabalho e ambiente inclusivo. Podemos caracterizar como ambiente de trabalho diverso, aquele no qual encontra-se presente uma força de trabalho diversificada quanto à raça, cor, idade, língua, religião, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, pessoas com deficiência, origem nacional ou social, entre outros. Por sua vez, o Escritório Europeu de Seleção de Pessoal diz que um ambiente diversificado e inclusivo é aquele em que todas as pessoas provenientes de diferentes contextos recebem oportunidades iguais, sentem-se pertencentes e são valorizadas por suas contribuições únicas. Olhando para as necessidades individuais. Neste contexto, devemos olhar atentamente para as necessidades relacionadas às pessoas com deficiência, para as questões de equidade de gênero, orientação sexual, étnicas, religiosas e de pessoas com filhos, pai e mãe, entre outros. Por exemplo, algumas empresas no Brasil vêm ampliando o período de licença maternidade e paternidade, oportunizando, tanto às mães como aos pais, período de afastamento maior que o previsto em lei, para que possam ficar mais tempo com seus filhos recém-nascidos. Além disso, adotam um sistema de flexibilidade na jornada para permitir adequar a rotina de trabalho dos pais às necessidades das crianças. Outro exemplo são as adequações dos ambientes e instrumentos de trabalho às necessidades das pessoas com deficiências, como por exemplo, adaptação dos mobiliários,
rampas de acessos, ambientes com reduções de barulhos, implantação de ferramentas inclusivas, por exemplo, as ferramentas inclusivas existentes no pacote Office. Avaliações de riscos com foco nas necessidades individuais. Neste contexto, segundo o Grupo de Trabalho para os Riscos Emergentes na Segurança e Saúde no Trabalho, da Comissão Europeia, ao considerar o fator humano na avaliação de riscos, deverão ser tidas em conta as 3 dimensões da correspondência do trabalho ao indivíduo, que são as pessoas, a organização, a ergonomia e a tecnologia. Além disso, complementa informando que as diferenças físicas, por exemplo, constituição, gênero, saúde e capacidades, bem como as diferenças mentais, por exemplo, atitude, motivação e experiência, devem ser consideradas ao estabelecer controles para as atividades de trabalho. Algumas diferenças podem limitar os indivíduos na realização de determinadas tarefas, ou mesmo excluí-los completamente das mesmas. Lista de perguntas para avaliação de riscos ligados à diversidade. Por fim, o respectivo documento apresenta 2 listas de perguntas sobre a avaliação de riscos ligados à diversidade, que podem ser utilizadas pelos profissionais dos serviços de segurança e medicina do trabalho, para realizar os respectivos levantamentos de riscos com foco na diversidade, principalmente em relação a gênero e idade. A primeira delas, tratada de não exaustiva, basicamente é uma lista resumida, que, segundo a respectiva autoridade, pode ser utilizada pelos profissionais em qualquer situação. Já a segunda, tratada de ampliada, pode ser utilizada quando se pretende ampliar a perspectiva de gênero na inspeção. Entre as perguntas existentes nestas listas, destacamos, por exemplo, a avaliação de riscos abrange os riscos invisíveis, tais como estresse, assédio, incluindo o assédio sexual, violência e ameaças? A avaliação de riscos abrange os grupos vulneráveis, por exemplo, trabalhadores migrantes, trabalhadores temporários e mulheres grávidas. O local de trabalho é inclusivo ou exclusivo? Os trabalhadores sentem-se incluídos, independentemente do gênero? O local de trabalho é caracterizado pelo respeito mútuo e a tolerância? Os locais de trabalho são ergonomicamente adaptados a cada mulher e homem? Existem diferenças entre os cargos dominados por mulheres e homens no que diz respeito, por exemplo, ao vestuário, às condições e às ferramentas de proteção? E existem imagens, textos ou objetos no local de trabalho que possam ser considerados degradantes? É utilizada linguagem ou jargão que possam ser considerados degradantes? Entre outras. Ambas as listas constam do documento GUIA-MX, Avaliação de Riscos Sensível à Diversidade, versão em português de Portugal, que pode ser baixado a partir do link ao lado, e que também consta na apostila. Comunicação e liderança inclusiva. Também é importante frisar que, tanto a comunicação, como a liderança têm importância significativa no contexto das empresas inclusivas. Comunicação inclusiva. Em relação à comunicação, há de se pensar na comunidade como um todo. Desta forma, a comunicação inclusiva no ambiente de trabalho significa compartilhar informações de uma forma simples e fácil, que seja compreensível por todos, pessoas de diferentes contextos culturais e nível educacional, inclusive observando o fator idade e deficiências. Além disso, elimine da comunicação frases ou termos que excluam ou ofenda determinados grupos de pessoas. Liderança inclusiva e características do líder inclusivo. A melhor forma de explicar o conceito de liderança inclusiva, entendemos, é através das características que um líder inclusivo possui.
Neste sentido, Julie Bourque e Andrea Tiddle, através de pesquisa realizada junto a 4.100 trabalhadores, identificaram 17 conjuntos discretos de comportamento que foram agrupados em 6 características, que são as seguintes. Compromisso visível. Eles articulam um compromisso autêntico com a diversidade, desafiam o status quo, responsabilizam os outros e fazem da diversidade e da inclusão uma prioridade pessoal. Humildade. Eles são modestos em relação às capacidades, admitem erros e criam espaço para que outros contribuam. Consciência do viés. Eles mostram consciência dos pontos cegos pessoais, bem como das falhas do sistema, e trabalham duro para garantir a meritocracia. Curiosidade sobre os outros. Eles demonstram uma mentalidade aberta e profunda curiosidade sobre os outros. Ouvem sem julgamento e buscam com empatia entender aqueles que os rodeiam. Inteligência cultural. Eles estão atentos às culturas dos outros e se adaptam conforme necessário. E colaboração eficaz. Eles capacitam os outros, prestam atenção à diversidade de pensamento e segurança psicológica, e focam na coesão da equipe. Ações objetivando mudar comportamentos e ambiente de trabalho. Tornar os ambientes de trabalho diverso e inclusivo requer diversas ações e cuidados por parte das empresas. Entretanto, para mudar o ambiente é preciso que as pessoas mudem, se libertem dos preconceitos e das falsas ideias relacionadas ao que é diferente. Assim, neste contexto, uma das ações que produz com eficiência mudanças de pensamento e comportamento, e, portanto, auxiliam na transformação dos ambientes de trabalho para inclusivos, é a prática pelas empresas do incentivo aos bate-papos onde pessoas de diferentes contextos compartilham suas dificuldades e necessidades, experiências de superação, preconceitos e discriminação que sofreram, entre outros, tanto no âmbito pessoal como profissional. Esta é uma das formas de gerar empatia entre os trabalhadores e trabalhadoras, e desta forma, convergir para uma colaboração maior entre todos. Assim concluímos mais uma aula do treinamento Capacitação em Orientação e Sensibilização sobre Violência, Assédio, Igualdade e Diversidade no âmbito do trabalho. Obrigado por participar e nos vemos na próxima aula.